Bom, o que eu quero com esse vídeo de hoje é tentar refletir um pouco sobre as boas companhias e a amizade. O Monark vai ser meio que um pano de fundo. Eu vou aproveitar o hype que tá tendo essa treta entre ele e o Igor pra tentar falar um pouco sobre assuntos mais importantes, né? Obviamente que eu vou tentar contextualizar vocês aqui sobre o que aconteceu, né? Desde o dia do Monark até, né, o Monark Day, o pessoal fala, até os dias de hoje, o que que tá acontecendo, o que que tá pegando. Dá só um panorama geral mesmo. E também não espere nesse vídeo aqui nenhuma análise psicologizante, profunda. Acho que o caso do Monark ele é muito elucidativo pra gente entender mais ou menos o que que tá acontecendo nos dias de hoje com esse advento das redes sociais, dessa ultra exposição e como as pessoas, apesar de estarem conectadas numa rede, estão cada vez mais sozinhas, cada vez mais solitárias. E eu quero tentar, refletir um pouco sobre isso, quem sabe te ajudar com esse vídeo e me ajudar com esse vídeo, porque eu também tô passando por uma fase difícil, eu gostaria de tentar conversar com vocês aqui sobre isso. Então é isso, o Monark vai ser só uma grande escada para o que a gente tem pra falar aqui. Bom, sejam bem-vindos ao canal Vida e Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, o cenário deu uma mudança aqui, vocês podem estar reparando, eu tô gravando de dia pra começar. E também eu não tenho aquela quantidade enorme de livros aqui atrás, porque eu tô tentando transferir tudo eles pra umas prateleiras que eu coloquei aqui. Enfim, as coisas que ninguém quer saber, né? Bom, e pra que a gente possa refletir sobre o caso Monark, né? Assim, tô tratando como se fosse um grande incidente, um grande evento da natureza que tivesse ocorrido, mas não. É um assunto simples, mas que eu quero dar um gancho, né? Já tava com esse tema guardado, na verdade, ali na minha planilha, eu queria só ter um motivo pra poder tirar ele dali e tive o motivo, né? Pra quem não lembra, né, o Monark fez aqueles comentários sobre a liberdade de expressão, né, que as pessoas deveriam ter o direito de ter um partido nazista, censurar essa parte. E a partir dali, obviamente que não a partir dali, né, quem acompanhou toda essa caminhada do Flow sabe que o Monark já vinha tiltando esse tipo de ideia aí já de antes, né, teve aquele tweet, o clássico tweet da pode ter uma opinião racista. Teve a conversa com o Antônio Tabet de antes também, que ele tenta dar um conselho pro Monark, o Monark tá com umas ideias super tortas a respeito da liberdade de expressão, até que culmina nesse dia. Bom, o Flow perde patrocinador, perde tudo, e o Monark meio que é convidado a se retirar do programa, né? Mais do que justo, na minha opinião. E desde então, ele vem dobrando a aposta, né? Eu não vou ficar entrando em detalhes, etc, né? Hoje em dia ele é investigado por conta daquela live do argentino que atentou contra o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que assim, a proporção que isso tomou hoje em dia, de tipo, tirar todos os meios da pessoa de poder se manifestar na internet, etc. Obviamente que se isso é uma recorrência, aí tudo bem, né? Mas apesar das biruleibices que ele fala, ele parou de atentar contra, né, o sistema eleitoral, contra o STF, por exemplo. Eu, pelo menos, não vejo mais nenhuma fala dele a esse respeito, né? Existem falas sim preocupantes, inclusive clinicamente preocupantes, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu falei que não ia psicologizar, e não vou psicologizar mesmo, mas eu acho que também você não precisa de muito pra saber que ali precisa de uma intervenção médica mesmo, né? Mas enfim, fato é que chegou nesse ponto, o cara não tem mais rede, é de difícil comunicação ali na internet, e agora ele tá nessa disputa extrajudicial contra o Flow, né, fazendo vídeos na internet acusando o Igor de roubar e coisas do tipo, coisas que eu acho bem desonestas, mas que, vendo o estado da pessoa, não acho nem que seja tanto por ele, assim, sabe? Eu acho que existe uma influência muito negativa, e é justamente por isso que eu quero falar do Monark e das amizades, né, cara? Que eu não tô colocando o Monark como um exemplo de pessoa com grandes amizades, tô colocando o Monark como um exemplo de pessoa solitária e que tem uma dificuldade, uma extrema dificuldade de se conectar com pessoas, principalmente através das redes sociais, e quando o faz, né, quando existe essa conexão, são com pessoas que não são amigas, amigos dele, assim, simplesmente, né? Você acha que um Vilela, você acha que o Júnior do Redcast, você acha que essas pessoas que estão aconselhando ele a fazer as coisas mais absurdas, né? O Júnior do Redcast, principalmente, você acha que essas pessoas são amigas dele? Não, cara, não. É assim, o pessoal trata ele como se ele fosse um animal de zoológico, entendeu? Coloca ele num podcast e deixa ele falando as mais absurdas baboseiras e farma em cima disso, sabe? Ele virou um grande para-raio de views, assim, tanto de pessoas que assistem pela curiosidade mórbida, quanto por pessoas que concordam de alguma maneira com aquelas ideias, né? E eu tava lendo um livro, é um livro que eu sempre tô lendo, eu nunca termino ele, são os ensaios do Michel de Montaigne. Eu já falei isso em algum outro momento do canal, que eu utilizo ele pra tentar tirar umas pautas de vídeo, mas dessa vez não foi. Eu tava simplesmente lendo, né? Passei por uma situação complicada com relação a amizades, e aí eu tava lendo o texto que ele fala sobre das amizades, logo no comecinho eu já pesquei um trecho que eu poderia muito bem utilizar nesse vídeo aqui, que eu acho que é muito elucidativo da situação
das amizades do monarca, né. Nesse trecho aqui o autor diz: "Nas relações entre pais e filhos, é mais o respeito que domina. A amizade nutre-se de comunicação, a qual não pode estabelecer-se nesse domínio em virtude da grande diferença que existe entre eles, né, pais e filhos, de todos os pontos de vista. E esse intercâmbio de ideias e emoções poderia por vezes chocar os deveres recíprocos que a natureza lhes impôs, pois, se todos os pensamentos íntimos dos pais se comunicassem aos filhos, ocorreriam entre eles familiaridades inconvenientes. Mais ainda, não podem os filhos dar conselhos ou formular censuras a seus pais, o que é, entretanto, uma das primeiras obrigações da amizade." Bom, para além dessa comparação entre pais e filhos, que não tem nada a ver com o caso do Monark e do Igor, né? Nenhum é pai e filho do outro. Mas quero que vocês prestem atenção no final dessa citação em que fala que a amizade, né, uma das primeiras obrigações da amizade é a prática da censura e do aconselhamento, né, diferente do que aquilo do que pode ser promovido entre pais e filhos, né? É muito raro ver um filho censurando um pai, coisas do tipo. Existe uma relação ali de hierarquia. A amizade, ela é essa relação de igual para igual. É essa relação de igual para igual, entendeu? Não existe maior ou menor na amizade. É simplesmente 2 pessoas que se encontraram em condições de igualdade e se dispuseram a estar em condição de igualdade. E essa é a grande questão, por exemplo, desse caso do Monark, né? Ele é repleto de puxa-sacos, basicamente. Puxa-sacos, assim, entre muitas aspas, porque essas pessoas eu acho muito pouco provável que elas tenham algum tipo de admiração ou de respeito hierárquico com o Monark, né? O puxa-saquismo geralmente se refere a esse tipo de relação, né. Ali eu acho que é muito mais uma relação de interesse, sabe, de pessoas querendo visualizações, custe o que custar, né, custe a saúde mental de uma pessoa que tá se desenrolando ali na sua frente. E existe muito essa falta desse contraponto, entendeu. Ele só chegou onde porque as pessoas estão retroalimentando os pensamentos que estão dentro dele, entendeu. Não existe ali o papel do outro, essas pessoas não estão fazendo o papel do outro ali, elas estão fazendo o papel do eu, né, um papel egóico basicamente, de reafirmação das coisas que ele já acredita. Eu até falei num vídeo sobre IA, o quão preocupante é você tentar se tratar psicologicamente através da IA, porque ela reafirma o seu diagnóstico. Ela não vai ter um contraponto com você, porque justamente ela quer te manter ali, engajada, entendeu? E a mesma coisa ocorre com o Monark e essas companhias, nem sei se é mais esse o nome dele. Ah, mas o Vilela gosta dele. Cara, não importa, assim, se gostam, não estão demonstrando pelo menos, assim, tendo esse nível de exposição, porque não tem ninguém que chega, eu acho que a única pessoa que chegou pra ele e pra falar uma paradinha assim, é o Luigi, né, que fala, mas fala através de vídeo, então talvez não tenha o impacto necessário, porque era necessário uma pessoa ali, né, uma relação corporificada, uma pessoa pra bater nas costas dele mesmo e falar assim: "Mano, vamos se cuidar, vamos sair da internet, vamos dar um tempinho", tá ligado? É isso que falta, entendeu? É um cara basicamente jogado no mundo. Eu não tô aqui tratando, ah, nossa, o pobre do Monark, né? É um cara que ganha 25 mil reais por mês, entendeu? Não é nem um pobrezinho, entendeu? É só para que vocês entendam essa lógica da rede social e para tentar elucidar o efeito das más companhias nas suas vidas, entendeu? Vocês podem estar cercados de pessoas assim, entendeu? Muitos artistas, por exemplo, surtam, cara, às vezes entram no mundo dos químicos, no mundo do vício, justamente porque o primeiro deslize que existe na carreira deles ocasiona um estremecimento gigantesco, porque não existe nenhuma ranhura nas relações deles, entendeu? Que geralmente nesse mundo, né, de business, artistas e, né, de super famosos, é muito raro você ter uma pessoa que vai discordar, entendeu? É muito raro você ter uma pessoa que vai reprovar, por exemplo, a as atitudes do Neymar. Não é à toa que quando ele pega as redes sociais para responder essas pessoas, ele age como se ele fosse uma criança, entendeu? Como se ele estivesse recebendo crítica pela primeira vez na vida, e talvez esteja mesmo, entendeu? E eu vejo muito isso, obviamente, né, dadas suas devidas proporções, com o Monark. É o cara é repleto de puxa-sacos, de ninguém que vai dar o contraponto, que vai falar: "Mano, você tá errado, você errou e é isso, cara. Vamos buscar se tratar, vamos sair da internet, vamos", né, é essa coisa que o Montaigne fala, entendeu? Da primeira obrigação da amizade, que é aconselhar e dar contraponto, né, contradizer ali o que essa pessoa tá falando, se é digno de repreensão, convenhamos, o que o Monark fala é muito digno de repreensão. Então é isso, é um cara que tá repleto de aproveitadores, pessoas que querem só ganhos digitais, né. Obviamente: "Ah, mas você quer seu ganho digital porque você tá falando dele". Sim, eu quero, né, eu trabalho na lógica das redes, infelizmente, né, eu bato nessa tecla aqui e tal, mas longe de mim passar a mão na cabeça de um marmanjo que ganha 25 mil reais por mês e falar: "Olha, você tá certo, todas as ideias que você tem estão absolutamente corretas". Não estão, não estão, entendeu? São ideias preocupantes, ideias extremistas que, assim, pra vocês que é porque o pessoal foca muito no discurso do biruleibismo. "Ah, tem um chip na minha cabeça, todas as mulheres que eu fiquei são trans porque o Estado
quis assim, e, sei lá, o governo, a CIA botou pimenta no meu lanche, entendeu? As pessoas vão ficar focadas nisso, porque é realmente um absurdo mesmo, né? As pessoas tem um quê de cômico, né, de entretenimento nisso. Mas as ideias que mais me preocupam, cara, é uma ideia que ele já diluiu um pouco mais, mas que antes se manifestava muito claramente, que era aquela coisa das grandes famílias, né. E pra quem não sabe, pessoal, assim, o pessoal pode ver como inofensivo: "Ai, nossa, essas grandes famílias não existem", né. Eh Obviamente que existem grandes oligopólios internacionais que comandam, o mercado mundial e por aí vai, né, a gente vê essa disputa Estados Unidos e China, isso daí se desvela. Mas se você pegar pra, assim, ir, né, definhando o novelo, você vai ver que essa é uma ideia que surgiu no final da Primeira Guerra Mundial e que vai ser a base, a origem do pensamento nazi-fascista na Europa, né, nos Estados Unidos, na Europa, no norte global, basicamente. Então, assim, pra mim essa é a ideia mais preocupante que ninguém parece dar muita bola ou bater muito, porque, mas como que isso pode chegar no na origem nazifascista? Obviamente isso daqui não é o papo do vídeo, só para que vocês entendam o porquê que eu falo que as ideias deles são preocupantes, muito preocupantes. Existia, algumas pessoas ainda falam, né, como o Monark, eu já vi outras pessoas também de extrema direita falando, porque é um discurso que sempre vai descambar ideias nazifascistas. Porque quando eles falam dessas famílias, se você perguntar qual que é a origem dessas famílias, sempre, invariavelmente, vai ser de origem judaica, tá? Então são famílias judias, George Soros, como é que é aquela BlackRock, Rockefeller, todos são, né, todos são partícipes dessa grande conspiração. E para quem entende um pouco mais de história, principalmente história dos Estados Unidos, vai saber do texto do Henry Ford, né, o Judeu Internacional, que tratava a respeito disso, né, que existia essa grande conspiração judaica e para quem não sabe, o Henry Ford é um dos únicos, assim, empresários ou figuras públicas dos Estados Unidos que foi citado na obra do Hitler, né. Então assim, eh, essa ideia, a linha que essa ideia segue, ela é muito preocupante, né. Eu não vou desenrolar isso daqui nesse vídeo, só para que vocês entendam mais ou menos o quão quando eu falo que é preocupante, é realmente preocupante, porque é uma ideia absolutamente extremista, absolutamente condenável, eh irrepreensível, e infelizmente não tem ninguém pra fazer isso. Seja um bom amigo, seja um um bom interventor, qualquer coisa do tipo. E é isso, tudo isso ajuda a gente a entender mais ou menos essa lógica das redes sociais, né, elas retroalimentam esse discurso com aquela coisa do engajamento a todo custo, mas também do viés de confirmação, de você falar uma coisa e aquela coisa ficar ecoando dentro, né, a criação dessas bolhas das redes sociais. Redes sociais estão ficando cada vez mais esquálidas, né, são só redes, é quase que uma rede de pesca, né, aquela coisa desprovida de qualquer tipo de senso de humanidade, são pessoas hiperconectadas, mas hiper afastadas, eh, já falei isso em outros vídeos, né, aquela coisa do Sartre, né, de serialidade, de pessoas juntas, né, em coletivo, mas profundamente solitárias, sozinhas, né. Eu acho que muitas pessoas que estão me assistindo aqui talvez se identifiquem com isso. E é isso, eu coloquei aqui no roteiro, né, mas já falei sobre esse tema e vou me repetir um pouco, que seria a retroalimentação dessa lógica quase que de seita, né, desses pensamentos extremistas de seita que necessitam desse pensamento paranoico, desse agir paranoico, né, porque é a criação de um inimigo constante. A paranoia, mais do que você criar um inimigo, em comum, é a criação de um inimigo constante. O inimigo constante surge através dessa paranoia, dessa grande conspiração que trabalha contra o monarca, por exemplo. E não só essas ideias necessitam desse pensamento circular, mas as redes necessitam da criação e da exposição e da circulação desse pensamento, né. Eh, seja a lógica do hate bait, né, seja para as pessoas que vão lá para discordar e xingar do cara, seja para as pessoas que vão lá para concordar, né, engajamento é engajamento. E aí você tem essas companhias que animalizam o cara e transformam tudo num grande espetáculo irônico, né, que são pessoas que fingem concordar com ele. Eu duvido muito que o Vilela concorde com as ideias, sabe, que o Monark falou que era a favor da criação do partido dos pedófilos, sabe. Então assim, se dá pra dizer que o Vilela concorda com isso? Provavelmente não, entendeu. Mas ele vai balançar a cabeça e falar: "Poxa, é, né, doideira isso".
Não que ele tenha feito isso, né, não tô acusando ele de nada, né, não quero ser processado também. Mas assim, se torna um grande show de ironia, entendeu? Onde a única pessoa que acredita de fato no que tá falando é o próprio Monark, entendeu? Enquanto o resto do pessoal finge que acredita pra poder gerar um grande espetáculo. Enfim, esse vídeo já tá virando muito sobre o Monark, tá? Não era sobre não é sobre isso. Tentando contextualizar vocês, entender mais ou menos a lógica que eu tirei desse caso do Monark pra poder falar a respeito não só das redes sociais, mas também das amizades, das boas companhias nas redes sociais também. E aqui eu acho que assim, a solução rápida pro Monark é assim, ter um amigo de verdade que vá promover essa intervenção de falar assim, ó, sai das redes, se afasta dessa galera, essa galera não quer o seu bem, entendeu? Essa galera quer um show, cara. Essa galera quer ver o circo pegar fogo pra poder televisionar esse circo pegando fogo, entendeu? Então, cai fora, essa galera não é só amigo, não são seus amigos, entendeu? Sabe? Você pode até falar que, sei lá, estiveram com você nos seus piores momentos, mas estiveram pra quê? Pra expor o quê? Entendeu? Pra te colocar nessa outra exposição das redes. Então, cara, é isso, é intervenção médica e sair das redes. Sair das redes, entendeu? Tentar formular eh, amigos de verdade, né? Relações corpóreas, né? Personificadas, com personalidade. E é isso. Não tô, como eu disse, eu não tô aqui pra fazer nenhuma análise profunda e psicologizante, e nem bater o martelo. Eu não sou nenhum tipo de profissional, tô longe disso, né? É só o que eu vejo, né? Eu falo sobre o que eu vejo. E para as pessoas mais radicais que odeiam o Monark, obviamente eu não gosto do Monark, não concordo com nada das merdas que ele já falou. Acho, inclusive, que ele, né, tem para além de toda essa condição, talvez clínica, né, supostamente clínica, exista ali também um quê de um discurso mais reacionário, mais extremista, que eu tô longe de concordar. Quem já viu meus vídeos aqui sabe do meu posicionamento político. Não tem nada a ver com isso. Eu tô olhando só uma relação humana se desvelando ali nas redes da pior forma possível, mas da forma que as redes foram programadas pra funcionar, né. Acho que o Monark ele é, sobretudo, elucidativo dessa lógica. E não só o Monark, né, já tivemos outras figuras, né. A gente teve eu esqueci o nome dele, se é Luiz, não lembro. É aquele Crazy Near, né, que era um cara que estava numa situação de rua, de dependência química, e que as pessoas gravavam e zoavam, né, ele tapando a boca, gritando, etc. E hoje o cara se recuperou e tal. Eu vejo muitas pessoas tentando se aproveitar dessa recuperação dele, isso daí é bem preocupante, mas o cara se recuperou, se reinseriu ali, toca guitarra, toca muito bem guitarra. Então assim, o Monark não é o único que passou por isso, né, não é o último e nem o único, né, outras pessoas já passaram e vão passar. Eu sei que vão continuar passando, porque infelizmente essa é a lógica das redes. Mas esse vídeo não é tanto pra falar sobre as redes, mas pra falar sobre as boas companhias e as amizades. E é isso, como eu disse, esse vídeo ele é mais pra ressaltar a importância das amizades, das boas companhias, de ter por perto pessoas que queiram o seu bem, por mais que isso não seja pelas vias que você vai se sentir mais confortável, né. Muitas pessoas podem querer o seu bem discordando de você, mostrando o quanto você errou, o quanto você tá errado, né. É muito comum isso, sim. Você vai descobrir se você tem uma verdadeira amizade. Obviamente, existe um limite, né. Eu acho que a pessoa que tá sempre te criticando, sempre te botando pra baixo, ela não é a sua amiga, né. Ela você não tem uma amizade ali. E aqui eu não sou nenhuma pessoa pura, né. Às vezes que eu já fiz isso foi pra pra demonstrar uma inimizade, né. Então assim, não confundam isso, tá. Se a pessoa tá sendo chato com você, tá pegando no teu pé e tal, cara, essa pessoa não é sua amiga, entendeu? Não confunda aí sinceridade com babaquice, entendeu? Às vezes a pessoa tá só tá sendo babaca, eu já fui babaca. Eu já fui babaca com pessoas, né, e é isso, não se esconda no véu da sinceridade. Não, às vezes você só tá sendo babaca, entendeu? Tá tudo bem, é melhor que você entenda isso, né, quanto antes melhor, sabe? Então aquela pessoa que vai te dar tecer uma crítica, mas com respeito, no momento em que você precisa ouvir aquilo, sabe que você tem nessa pessoa, se não uma amizade, uma boa companhia, né. Porque as amizades elas são coisas mais bem trabalhadas, etcétera, mas as boas companhias você pode ter em qualquer lugar, cara. Existem muitas pessoas boas por aí, né. Você pode ter colega de trabalho, como eu tenho um colega de trabalho que eu consigo desabafar, consigo conversar e etcétera, e é uma boa companhia, entendeu. Eu considero um amigo também, mas tipo, sei lá, às vezes seus pais, seus irmãos, né. É porque a relação de amizade ela prescinde ali, ela pressupõe um pouco mais de eu ia dizer que é quase o papel do terapeuta, eu tô falando muito de terapeuta, porque eu tô passando por
por terapia e aí, sei lá, pra mim, eu acho que esse profissional ele é passivo de várias analogias, né. Porque ele cumpre ali um papel meio que profissional. Ele é o outro profissional, né, ele se profissionalizou em ser o outro da relação. O outro no sentido de compreensão do eu, para que o eu se entenda enquanto eu, né. E eu tenho uma dificuldade de classificar os pais e os irmãos com essa acho que irmãos um pouco mais, né, eu já vi muitas pessoas que têm melhores amigos sendo seus irmãos, mas pais é difícil porque existe aquele julgamento, aquela querendo ou não, existe aquela ordem hierárquica, né, essa contradição que o Michel de Montaigne fala, é justamente essa impossibilidade de pais e filhos terem essa verdadeira amizade, porque é muito por conta dessa delimitação hierárquica, é muito difícil de você ter, por exemplo, uma repreensão de um filho para um pai. A grande questão é: preservem as boas companhias e as amizades, né. As pessoas vão dizer o que você precisa ouvir, no momento em que você precisa ouvir, e você não necessariamente vai gostar do que você vai ouvir. Porque por mais que essas coisas doam ou que, nos desagradem, talvez elas sejam verdade, e aí é nesse momento que a gente tem que, sabe, tentar redefinir a lógica que tá na nossa cabeça, né. Eu já falei e vou continuar falando isso, o papel do terapeuta, do outro, é tentar implantar uma nova lógica de operação dentro da sua cabeça. E é impossível, tá, ter uma nova lógica de operação dentro da sua cabeça se você tá numa relação como a do Monark, em que todo mundo concorda, entendeu? Todo mundo passa pano para as coisas que você pensa e faz, sabe? Então, assim, se o seu amigo aí faz alguma coisa de errado, sei lá, trai a namorada, e você passa pano, fala: "Olha, tá tudo bem", etcétera, não dá a gravidade do devida ao assunto. Não tô dizendo que você precisa condenar e gerar um caos na relação da pessoa e transformar a vida dela no inferno. Mas se você passa pano, infelizmente, você não tá cumprindo o papel de amigo, entendeu? Você tá retroalimentando essa conduta, entendeu? E não tá falando o que essa pessoa precisa ouvir, entendeu? Que: "Olha, você errou, você tá errado, você fez merda, eu acho que você deveria, sei lá, se redimir com essa pessoa ou simplesmente terminar e se livrar essa pessoa da sua companhia", porque infelizmente nesse exato momento a sua companhia é uma má companhia pra essa pessoa. Então, e isso vai doer, cara, isso não é fácil de dizer, entendeu? Não é fácil de ouvir e nem de dizer, mas é isso, quem disse que seria fácil, né? As amizades precisam de ter um custo, né? Já citei esse livro aqui, né, aquela Geração Ansiosa do Jonathan Haidt, acho que é esse o nome dele, Haidt, que ele fala que as relações, as boas relações, elas necessitam de ser corpóreas e de ter um custo de entrada e de saída, né, e ter um peso para que você construa, né. Essas coisas elas justamente têm um peso, elas têm um custo, justamente porque a relação que você construiu é uma relação que vale a pena ser mantida, né. E quando você fala isso com todas as palavras e com a forma que você fala, uma crítica dessa, você põe em risco essa relação de alguma forma. E é esse o risco que você assume, né, quando você tá nesse papel de amizade. Então é por isso que é tão importante fortalecer as relações de amizade, e isso fortalece a amizade, né. Eu até cito, e vou falar um pouco mais pra frente, sobre a relação da antifragilidade, né, que é justamente isso que fortalece as amizades, é justamente esses desenlaces, esses arranca-rabos, assim, né, que fazem uma amizade mais forte, mais custosa, mais, eh, valorada, né, hierarquicamente, né, o que se sobressai na amizade é a própria amizade em si, né, nenhum e nem outro que tá ali inserido, mas a amizade como um todo. É até por isso que é muito difícil ter, sei lá, namorados ou pares românticos aí como melhores amigos, né. Eu sei que muita gente pode, às vezes, dizer que sim, existe, etcétera, e eu acredito, tá bom. Toda relação é uma relação, é única, né. Mas assim, eu acho que numa relação de amizade com a pessoa que você namora, existe ali muitas camadas de julgamento, de coisas que essa pessoa vai sentir ao ouvir as coisas que você tem a dizer. Então, é muito complicado, assim. Então, a amizade é algo, né, o Michel de Montaigne, num outro momento, ele cita até que as amizades ocorrem, ele tem a impressão de que essas verdadeiras amizades ocorrem a cada 300 anos, né, a cada 3 séculos. E talvez ele não esteja tão errado, né, verdadeiras amizades são difíceis, né, eu tenho o prazer de dizer que eu tenho verdadeiras amizades, mas é algo que você tem que construir ao longo de anos e anos, e vão ter deslizes seus, da pessoa, e essas coisas vão
como eu disse, essa relação antifrágil vai fortalecendo essa amizade e essas boas relações, né, essas boas companhias. Ter boas companhias também é algo que você tem que trabalhar, né? Porque para que você tenha boas companhias, você precisa ser uma boa companhia, você precisa ser uma companhia agradável, né? E não é todo mundo que consegue. Tem gente que simplesmente não tem trato social para ser uma boa companhia ou para ter uma boa companhia. Mas é isso, eu acho que a escuta ativa, ela é sempre essencial, tanto para você que quer preservar as suas boas relações, quanto para você que quer ser a boa relação, né? Para você que quer ser o amigo, né? É saber escutar e saber falar na hora certa, saber criticar, saber condenar quando tiver que ser condenado, né? Mas é aquela condenação crítica que eu não vou dizer que é construtivo, como já disse aqui, toda crítica é e tem que ser destrutiva, né? Senão não é uma crítica, né? A crítica que não afeta a superfície daquilo que se critica simplesmente não é uma crítica, é um comentário, é qualquer coisa. Agora, a verdadeira crítica, ela destrói, de fato, ela tem que destruir para que possa, através disso, construir algo novo, né? Algo superior, algo superado. Então, é isso. Destruam seus amigos. Não, é brincadeira, não façam isso. E aqui eu coloquei, né? Obviamente que é meio óbvio, mas assim, evitem a solidão, o desamparo e evitem romantizar a solidão e o desamparo e a solidão assistida, né? O que eu tenho por solidão assistida é isso, é aquela pessoa que tá entre muitos, mas que se sente sozinha, porque não tem ninguém ali que possa ampará-la, que possa escutá-la, né? Isso acontece principalmente entre homens, né? Eu acho que mulheres têm muito mais facilidade em se abrir em questão de sentimentos, etc. Enfim, eu tava falando aqui, teve uma ligação, cara, tá tudo dando problema hoje pra interromper essa gravação, desgraça, cara. É, então, mulheres eu acho que têm uma facilidade um pouco maior em desenvolver essa fala, né, essa comunicação, né, essa coisa de ser confidente, né? Eu acho que isso é muito mais preocupante entre homens, né? Tem aquela clássica, né, tem aquela cena icônica do UFC, que é aquele Pimblet, eu não lembro qual que é o nome dele. É um loirinho, cabelinho meio Chanelzinho assim. O cara luta pra caramba, era eu acho que a segunda luta dele, e no final da luta ele dedica a vitória dele a um amigo dele que havia ceifado a própria vida e não havia conversado com ele, não havia comunicado com ninguém o que estava se passando na vida do cara. E, sei lá, a pessoa estava vivendo o inferno na vida, na terra, e simplesmente não contou pra ninguém e acabou fazendo o que fez, sabe? E aí, no final da luta, ele pega e fala da importância dos homens conversarem uns com os outros, de se abrirem. E é de fato isso. É assim, é de suma importância que você tenha alguém para que seja seu confidente, principalmente pra você, homem, que tá aí me assistindo. É, você consiga ter com quem se abrir, com quem falar de sentimentos sem ser julgado, sem ter alguém rindo da sua cara, sabe? Se você tem aquela roda de amizades em que qualquer coisa séria que você tenta falar, a pessoa vai rir da tua cara, vai falar, ah, ó, o que o cara tá tentando fazer, meu Deus do céu, o cara tá se abrindo aqui com nós, que ridículo, sabe? Ou vai te chamar de viadinho, de boiola por estar falando uma parada dessa. Eu tenho uma coisa grave pra te dizer, que pode ser dolorosa, mas você não tem nenhum amigo. Você não tá num ciclo de amizade. Você tá num ciclo, você tá numa rede, sabe? A diferença dessa relação que você tem com, sei lá, um estranho na internet é que pelo menos o estranho você pode simplesmente bloquear e acabou, entendeu? É por isso que eu falo, preserve as boas relações. E se você tá fazendo isso com alguma pessoa, assumo que eu já fui essa pessoa, já fui esse. Principalmente na adolescência, assim, essa é idiota, falar sobre sentimento. Mas era uma coisa que, principalmente homem, né? Principalmente na fase da adolescência, não quer saber de nada, de sentimento. Ah, isso daí é palhaçada e tal. Uma coisa que vai sendo retroalimentada na sua cabeça. E com o tempo você vê que, cara, é uma bobagem tremenda, assim. Então, se você é essa pessoa, trate de mudar logo, sabe? Pode ter muito bem alguém que você gosta, inclusive. Você pode. Não tô querendo dizer que. Quando eu falei que você não tá num ciclo de amigos, não quer dizer que essas pessoas não gostem de você ou que elas não se importem, mas elas não sabem gostar e se importar. E se você é essa pessoa que não sabe gostar e se importar, pode ser que é uma pessoa que você considere um amigo, tá passando por uma situação extremamente complicada, extremamente difícil e tá, cara, isso aqui, ó, de ceifar a própria vida e você tá rindo da cara dela, sabe? Às vezes, eu sei que é grave, é quase conversa de mãe, né? Quando eu for embora, vocês vão sentir saudade, mas é basicamente isso, entendeu? Talvez você perceba a merda que você fez tarde demais. Então é importante que você possa conversar com essa pessoa e tentar acolher ela de alguma forma, de alguma maneira, sabe?
Eu falo aqui da preservação das boas relações, das boas amizades. Então, se alguém que você gosta tá passando por isso, né, se você verdadeiramente gosta dessa pessoa, então você tem que colocar a mãozinha na consciência e falar: "Pô, vou amparar melhor essa pessoa, vou escutar mais", né. Saber escutar, às vezes você não precisa nem ter um grande você vai falar: "Ah, mas eu não sou um bom conselheiro, não tenho nada pra aconselhar essa pessoa". Às vezes a pessoa não precisa disso, ela precisa ser ouvida, entendeu? Ela precisa que você escute, ela precisa entender o peso daquelas ideias na realidade. Porque às vezes ela não sabe, porque se a pessoa mantém aquelas ideias junto com ela, a própria realidade dela se torna todas aquelas ideias. Então, é aquela coisa da lógica interna. Então, se a pessoa ficar naquela lógica interna trabalhando sempre, ah, não, eu sou um lixo, eu sou uma pessoa ruim, eu sou um merda, ninguém gosta de mim, etc. Aquilo se torna o todo da pessoa, aquilo se torna a realidade dela, entendeu? E quando ela expõe aquilo pra você, e você consegue absorver aquilo sem julgamento, né, às vezes acolher, dá um abraço só, se você não tem nada pra falar, fala assim: "Ô mano, vem aqui, dá um abraço, eu gosto de você cara, pô, eu tô aqui pra você e tal". Eh, Já é suficiente pra aquela pessoa ver que aquelas ideias que ela tem e ficam retroalimentando dentro dela, talvez não sejam tão verdade assim, não sejam o todo da realidade que ela tá inserida, sabe. Então é isso, aprendam a escutar, aprendam a amparar, aprendam a gostar das pessoas, né. É impossível que você não tenha uma única pessoa que você goste, assim, que não seja da sua família, obviamente, né. Ou que seja também, né, eu acho que é bom interessante que os pais também aprendam a amparar melhor os seus filhos, a escutar, a julgar menos e a escutar mais, entendeu. A entender que os filhos possuem agência, por menores que eles sejam, entendeu, por mais novos que eles sejam. Ah, adolescente, não tem preocupação, não tem que trabalhar, pô, eu trabalho aqui e eu não tô reclamando. Tá, mas você é você, entendeu. Cada pessoa é uma pessoa, as pessoas são sujeitos, né, é o conceito de sujeito, estar sujeito a algo, né. O que pra você às vezes é uma besteira, porque você já passou por aquela fase, você já entende a complexidade da realidade, mas aquela pessoa talvez não entenda. E talvez as coisas ruins que ela esteja ouvindo na escola, no trabalho, talvez estejam formando o todo do mundo dela. E é importante que você seja o bom interventor, né, não que você retroalimente aquilo com frescura. Então assim, pô, eu me sinto triste por isso daqui que eu tô sentindo e ouvindo, eu ainda tenho que ouvir que eu sou um fresco por estar sentindo e ouvindo tudo isso daqui. Então o único culpado disso, de às vezes uma relação, de uma situação que a pessoa tá passando que ela nem tem culpa de nada, o único culpado pra aquela pessoa que tá passando por aquilo, acaba sendo ela mesma, né. Se você já logo de cara, né, assim, deflete esse sentimento pra dentro da pessoa, assim, não você plantou uma bomba relógio ali, sinto muito te dizer. Então isso vale pra você, pai, amigo, né, colega, qualquer pessoa, qualquer um que queira ser uma boa companhia, uma boa amizade. E é isso, sempre prezem pelas relações corporificadas, nunca prezem pelas relações descorporificadas, não busquem esse apoio na internet, que é muito provável que vocês vão ter, é muito pouco provável, assim, que vocês vão ter. Eh, Primeiro que as pessoas não conseguem se importar de fato na internet, porque de fato você tá olhando pra uma tela de celular e pra caracteres numa tela, então, assim, é muito difícil você ter a devida importância, você ter a devida carga de sentimentos, né. Obviamente que você pode conversar com seus amigos que você já conhece pessoalmente, através de redes sociais, de WhatsApp, etcétera, pra poder ter esse mesmo papel do amparo. Mas é justamente porque existe toda uma construção prévia que vai te fazer crer que aquelas pessoas de fato se importam com você. Agora nas redes como um todo, é ainda capaz de você sofrer com troll de você sofrer com trolls, com pessoas querendo simplesmente zoar, olha só que engraçado, né. Isso a gente vê aos montes, assim. Tem aquele menino Thomas, né, que faz vários, ele basicamente documenta o submundo da internet brasileira. Ele faz aqueles icebergs de pessoas, chamam feijões humanos, né, que seriam as pessoas estranhas, os weirdos, né, como seria chamado lá fora. E como a internet, cara, ela retroalimenta o surto daquelas pessoas, o diagnóstico daquelas pessoas. Assim, é extremamente nocivo, cara, nocivo você tentar preservar criar essas boas relações dentro da internet. Então, assim, obviamente eu digo nocivo, também não porque às vezes a pessoa não tem a habilidade social pra poder sair e fazer uma amizade, é até muito difícil, né, cara. Eu até gostaria que fosse um pouco mais como as crianças, que é só chegar e falar: "E aí, quer ser meu amigo?" E a pessoa fala: "Ah, quero, vamos aí", entendeu. Se fosse mais simples assim, mas nunca é simples, né, é muito difícil. Mas
Eu não digo também que as redes sociais não possam servir para essa conexão, mas que elas sirvam para uma escada para o mundo corporificado, para o mundo humano, para o mundo real, né. Que as coisas não se mantenham ali somente, e que você não faça isso na esfera pública, não vai fazer isso num post no Twitter, entendeu. E é isso, eu acho que esse vídeo espero que ele sirva pra vocês, porque serve pra mim, né, tá servindo muito pra mim. Esse vídeo me faz repensar muito as minhas relações de amizades, não repensar no sentido de: "Ah, talvez eu não queira ter", não, é repensar, eu, Thiago, em relação a essas pessoas, né, se eu tô sendo de fato a boa companhia e tal. E tem relações que de fato eu não tô sendo a boa companhia, e talvez eu não queira ser a boa companhia, né, tá tudo bem você às vezes só se afastar de determinadas relações que não te agradam, não tem problema nenhum quanto a isso, né. Recentemente eu passei por um término, né, quem me acompanha desde o começo viu que eu fazia vídeo aqui ó, minha mãozinha, fazia vídeo de aliança, e aí depois de um tempo comecei a fazer sem, mas é porque de fato passei por um término, tô passando por uma fase difícil, né, é sempre muito difícil passar por isso, mas é nesses momentos que a gente vê a exemplificação disso tudo que eu falei a respeito da amizade, né. Eh essa relação amorosa se foi, mas quem ficou comigo, quem me amparou de fato foi meu amigo, minha amizade e etcétera. Meus amigos, né, minhas amizades, que ficaram, que ouviram o que eu tinha pra dizer sem julgamento, sem dizer: "Olha, você tá errado porque você fez isso, isso e aquilo", e qualquer coisa do tipo. Obviamente, né, falaram: "Pô, não é melhor você repensar tal situação e tal situação, tal". E é isso, sempre conduzindo a reflexão e a implantação de uma nova lógica, né, porque se você fica só retroalimentando aquilo sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu peço para que vocês comentem as suas experiências, acaba tô contradizendo o que eu disse de formular essas relações pelas redes sociais, mas eu não quero necessariamente que vocês formulem nenhum tipo de grande relação de amizade, obviamente se acontecer, massa, né. Eu tô aqui justamente não para ser um seu amigo, porque é impossível, né, tem uma tela que nos separa e toda essa relação, de rede social impossibilita essa formação de uma amizade, mas eu espero que eu seja a boa companhia, né. Ser uma boa companhia não necessariamente prescinde que você seja um amigo, mas eu espero ser a boa companhia aí no dia de vocês, no dia a dia. E peço para que vocês comentem as suas experiências, se vocês têm uma boa companhia, eh, se vocês são uma boa companhia, o momento em que vocês perceberam isso que eu falei pra vocês, de preservação das boas amizades. Eu espero ter conseguido deixar esse caso do Monark de fundo só, né, não ter tornado isso parte central do vídeo, porque não era necessariamente isso, né. Eu ataquei um pouco as redes sociais, porque eu tendo a fazer isso nos meus vídeos. E é isso, tenham boas amizades, sejam boas companhias. Se vocês gostam de alguém, demonstrem o gostar, demonstrem da maneira certa, da maneira correta, tá. Eh, Às vezes uma pessoa que tá do seu lado pode estar precisando de você e você não tá percebendo. Então é isso. Espero que vocês fiquem bem, estejam bem e sejam boas pessoas. É isso aí. Até.